Pois é, filho, a gente se dedica tanto na engorda, né? Mas na hora da venda pode pôr tudo a perder se vender na hora errada ou por um valor diferente do de mercado. Ah, pai, o aplicativo Agro Brasil veio para resolver isso. Olha aqui. Aqui, pai, os pecuaristas registram seus negócios todos os dias e a gente tem informação verdadeira para poder negociar melhor. Legal. Informação de pecuarista para pecuarista. Isso, e assim todos se ajudam. Muito bom. Baixe agora o app. Olá, muito boa tarde a você que está ligado aqui no Notícias Agrícolas, esperando pelas informações do mercado do boi. Parece que tem boa notícia aí, parece que pelo menos aquela pressão negativa que a gente vinha vendo aí sobre os preços da arroba nas últimas semanas está se encerrando. E isso tem muito a ver com uma redução na oferta de animais. Vamos perguntar para quem entende, para quem está no dia a dia aí do mercado do boi, avaliando os números, entendendo aí toda a dinâmica da comercialização, que é o meu amigo Iberville Neto, médico veterinário, diretor lá da HN Agro. Seja bem-vindo, meu caro, muito obrigado por estar aqui com a gente mais uma vez. E eu já começo perguntando se é fato, se dá para a gente já considerar pelo menos essa perda de força da pressão negativa sobre a arroba do boi. O que você está vendo aí, Iberville? Seja bem-vindo. Boa tarde, Alexandre. Boa tarde a todos. É um prazer, Alexandre. Alexandre, realmente está com cara de que a gente está naquele período que é típico para essa época do ano, mas ninguém sabe ao certo quando que ocorre, né? Então, essa diminuição de oferta, essa dificuldade um pouco maior da indústria de comprar gado, ela tem sido observada nos últimos dias. Sexta-feira, normalmente, é um dia de poucos negócios, segunda-feira também. Então, as escalas elas não vêm alongadas nas últimas semanas, só que elas não vinham alongadas porque os frigoríficos estavam encontrando uma certa tranquilidade para adquirir a boiada. Então, se você tem expectativa de ajustes negativos, isso acaba que faz com que o frigorífico não alongue demais para não ficar com boi valorizado aí na sua escala, relativamente valorizado, né? Agora, essas escalas curtas, elas também trazem um risco de quando ocorre essa virada, se ela ocorrer de maneira relativamente abrupta. Então, a gente tem que acompanhar como que a oferta vai acontecer nos próximos dias, porque a indústria, por esse posicionamento das últimas semanas, ela não vem com escalas alongadas, então a gente tem que acompanhar aí a dificuldade que ela vai ter e o tanto que ela vai precisar pagar mais ou se vai precisar pagar mais. Claro que a gente está tentando tentando entender o início de um possível movimento de inversão aqui, que está com cara de acontecer. O começo de mês ajuda nesse movimento. Nós temos no mercado atacadista de carne com osso uma movimentação melhor nesses últimos dias. No atacado sem osso, os relatos são de que ainda tem um cenário de estoques relativamente confortável, pelo menos não é esse o ponto que vai puxar, mas por outro lado, isso para enxugar numa semana de início de mês não é difícil. Então a gente tem um cenário de enxugamento aí do mercado de carnes, de no mínimo aí uma redução dos estoques. A gente tinha um frigorífico sem comprar e a gente não sabe se era por falta de necessidade de comprar ou se era só uma estratégia para tentar pressionar mais a arroba, mas a partir do momento que você tem assim enxugamento no mercado de carnes, a gente vai ver o frigorífico vindo ao mercado para recompor essas escalas. E é esse movimento que vai mostrar para a gente qual é a necessidade do frigorífico diante da oferta que tem nesse momento. Exatamente. Então, quando a gente tem esse final de safra, março e maio são os meses com maior oferta de fêmeas. Nós temos a diminuição da qualidade das pastagens. Nós estamos num ano de descarte de fêmeas, então março e maio acabaram sendo mais confortáveis aí para oferta de gado. O pecuarista que precisou vender nesse final de safra, ele estava com o gado pronto, ele estava precisando de caixa, e ele estava com a situação de pastagens diminuindo a qualidade. Claro, uma composição desses fatores em algum grau para cada realidade, claro. Mas daqui em diante, a tendência é que a oferta vá diminuindo. O que nós observamos nesses últimos dias foi vamos dizer, aparentemente essa oferta deu uma diminuída e a expectativa
é de que ela siga mais curta. Até porque quando o pecuarista percebe essa situação de maior necessidade da indústria, ele acaba tentando aí brigar um pouco mais, segurando, essa oferta acaba dando uma retraída, porque, vamos dizer assim, nesse momento, a nossa percepção é de que o gado que precisava sair, já boa parte dele já saiu, né? Então, ou está no final. Então, quem fica com gado nessa época está com menos necessidade de venda, seja por caixa, seja por pasto, seja por estratégia nutricional. Daí o que o Iberville fez? Ele parou para ver nos anos anteriores que momento geralmente essa chavinha muda, em que momento geralmente o mercado ele entende que é hora de ajustar esses preços e diminuir a pressão e quem sabe até evoluir aí nos preços. E o que você descobriu, Iberville? Alexander, nós fizemos justamente isso que você comentou, nós fizemos as variações mensais na média desde 2000 até 2021. Claro que o mercado, 2010 até 2021. O mercado ele vai se ajustando, peso maior de confinamento no segundo semestre, etc, tudo isso que a gente sempre comenta e sempre tenta acompanhar, mas ele tem os seus movimentos médios aí. E quando a gente fala de anos de descarte, já assumindo que 2022 seja um ano de descarte, nós temos indicações para isso, mas os preços médios de junho, ainda na média histórica, são 1,8% menores do que os de maio, mas de julho em diante, os preços médios vão subindo aí ao longo e entram no segundo semestre e seguem assim em valorizações nas médias anuais. Então, só uma ponderação, que esse ajuste negativo na média de junho não quer dizer que o mercado vá seguir em queda agora. Inclusive, nós acabamos de comentar que o mercado está começando a ter uma cara um pouco mais positiva. Mas, como nós viemos em queda ao longo de maio, o preço de junho aqui, se ele se mantiver um pouco de lado, ele seria um preço médio menor do que o de maio. Então, isso não é uma perspectiva negativa para maio. É mais o que acontece historicamente. Para maio não, desculpa, para junho. É mais o que acontece historicamente no momento de virada dessa chave, como você bem comentou. Então, quando a gente fala de anos de retenção, que não é a expectativa que 2022 seja, junho já começa a alta do segundo semestre. Quando a gente fala de anos de descarte, a média de junho ainda é um pouco menor do que a de maio. Lembrando que esse ano teve uma dinâmica um pouquinho diferente de comercialização. A gente começou a ver uma pressão na arroba lá em abril, né, Iberville? Isso, exatamente. A gente teve um cenário aí de final de safra começando um pouco antes. A gente teve esse cenário de mais disponibilidade de fêmeas já sendo observado nesses últimos meses. E isso vai, na verdade, ao encontro dessa possibilidade de realmente a gente já ter encontrado aí esse final de oferta de final de safra. Muito bom. Bom, daí, ok. Então, tecnicamente ou historicamente, a gente tem essa virada confirmada a partir de julho, mas isso não impede que junho já comece a esboçar essa virada e, portanto, a gente pode ver isso acontecer, mas a gente tem que esperar o mercado ter aí o seu andamento para a gente confirmar isso nesse ano especificamente de 2022. Agora, se a gente olha lá para frente, Iberville, se a gente joga essa perspectiva, né, principalmente sabendo e entendendo que é um ano de descarte aí, o futuro, ele já está sinalizando essa melhora aí das cotações? Que você está vendo aí? Alexander, ontem o mercado futuro trabalhou mais positivo, hoje também ele segue firme, os contratos pensando em segundo semestre. Mas quando a gente faz essa média, essa variação média em anos de descarte, já considerando anos de descarte aqui, para a gente, vamos dizer, trazer para o que a gente acredita que seja a realidade de 2022. Na média dos anos, o preço em outubro foi 6,5% maior do que o preço de junho. E o mercado futuro, ele está apontando para uma alta, estava apontando até 1 ou 2 horas atrás, quando eu fiz essa conta, estava apontando para 5,1% de alta. Então, ele está um pouquinho abaixo da média histórica, mas está um pouco mais perto ali da média histórica, frente ao que nós vínhamos observando nas últimas semanas. Então, quando a gente comparava, no caso das comparações que nós fazíamos, era maio
com outubro, né, e maio com novembro, mas ele vinha mais pessimista esse mercado. Hoje ele está mais próximo de uma média histórica, o que não quer dizer que ele não tem espaço para subir um pouco mais, porque nós temos aí toda a questão de não atratividade do confinamento que nós viemos observando nos últimos meses, com preços do boi magro dando uma folga, mas preços do boi gordo cedendo também. E nós tivemos também a questão do milho aí, que veio em alta em uma parte importante do ano, e agora tem acalmado um pouco com o início da colheita e a evolução do plantio lá nos Estados Unidos, que alcançou a média histórica, né? Agora, Iberville, quando você faz essa comparação, você está comparando médias, certo? O junho Exatamente. ainda não tem uma média fechada. Isso significa que a evolução do mês pode ser importante aí para essa conta, para equilibrar essa conta aí. Sem dúvida, Alexandre. Isso aqui, como a gente está comparando com o mercado futuro, a gente usa o preço referência CPEA, né? E o preço de CPEA, quando a gente considera 2 dias de CPEA, ele tem uma oscilação relevante, né? Então, ao longo do mês, isso vai se consolidando e vai ajudando a desenhar esse cenário. Muito bem. O que você está dizendo é que a tendência é de buscar esse ajuste e entrar dentro desse perfil histórico aí, nessa comparação do atual para o futuro, é isso? Eu com as ponderações, pensando em mercado internacional, pensando em possibilidade de valorização de câmbio, por eleições e por dados mais positivos de economia nos Estados Unidos, associados à inflação nos Estados Unidos em nível global, esse arcabouço que nós temos, também de um consumo doméstico melhorando, embora não forte, me deixa aí nos deixa a sensação de que o mercado esse ano não deve ser um pouco mais otimista do que eu esperaria para um ano de descarte. Então, isso não tô dizendo altas necessariamente exuberantes, mas a média dos anos de descarte parece uma referência até modesta. Então tá, vamos lá entender os fatores que te fazem pensar dessa forma. O primeiro deles eu acho que você já soltou aí, que é a questão da falta de estímulo para o confinamento nesse momento. Quando a gente chegar no segundo semestre, a gente vai ter, teoricamente, uma oferta menor aí desses animais. Menor oferta, isso é pressão positiva aí para preço, tô certo? Isso, Alexander. Por exemplo, a gente está em junho. Vamos dizer que hoje o pecuarista comece a se animar um pouco mais. Eu não estou dizendo que daqui em diante não vai ter oferta de gado confinado, etc. Mas o próprio IMEA fala de uma queda de 20% na comparação com o mesmo relatório com o mesmo período do relatório que ele soltou agora em maio, em comparação com o mesmo período do ano passado. Mas vamos dizer que o pecuarista se anime um pouco mais ao longo de junho. Então, até ele organizar esse acréscimo, vamos dizer que ele coloca esse gado em julho. A gente está falando de julho, agosto, setembro para engordar esse animal, esse gado já vai sair em outubro. Então, o que a gente está desenhando, o cenário desenhado em junho, a gente já está falando de oferta de outubro. No máximo meados de setembro. Então, isso é algo, vamos dizer, a gente já tem oferta de julho e agosto restrita, já né? está lançada essa oferta, né? As estratégias dos produtores aí, elas já estão a menos, claro que alguma suplementação mais curta, alguma coisa, algum tiro mais curto aí, mas normalmente isso acaba sendo feito em pastagem e é algo que também pode influenciar, mas eu não apostaria as fichas, até porque um gado suplementado em pastagem, ele tem uma possibilidade de retenção, que é o grande problema do confinador, né? Que ele não pode reter esses animais. Então, quando a gente pesa tanto o confinamento na análise do mercado, a gente está fazendo isso justamente por causa da necessidade de venda num período mais curto ali. Então, o pecuarista, na hora que ele coloca o gado, ele sabe a época de venda. E aí a gente puxa para o outro ponto, que é a necessidade desse pecuarista de travar sempre as cotações ou trabalhar com seus seguros de preço mínimo aí dentro da realidade de cada ano. Esse, então, é o aspecto da oferta, uma oferta talvez mais enxuta no segundo semestre. Mas tem alguns aspectos de demanda que o Iberville estava me contando aqui antes da gente entrar no ar, que precisam ser levados em conta. Por exemplo, na China, Iberville, o que você viu lá na China acontecer? Alexander, e quem acompanha a gente aí, desde março, entre março e maio, o preço do suíno na China subiu 25% na moeda local.
Então, o que isso indica? Isso indica que a gente tem um cenário, porque eles tiveram uma recuperação forte da produção de carne suína nos últimos anos, pós-peste suína africana e etc. Mas isso aí sempre tem as oscilações. E um preço em elevação da carne suína diminui a competitividade dela frente à carne bovina, porque a carne bovina é mais cara, mas quando o preço da carne suína se aproxima, isso acaba gerando alguma migração de consumo. Como nós temos ponderado sempre, a carne bovina ela tem ganhado a sua parcela ali na mesa do chinês, mas essa proximidade de preços acaba colaborando para uma opção pela carne bovina. E isso, consequentemente, pode ajudar nas nossas exportações, além de ajudar diretamente nas exportações também, na possibilidade de embarques de carne suína e de outras de carne de frango, que a China é o maior comprador das 3 proteínas do Brasil. Então, a carne suína aumentando lá na China dá uma competitividade maior para a carne bovina e dá também uma maior atratividade para que os chineses possam importar a nossa carne suína aqui do Brasil. Então, são dois pontos importantes, levando em conta essa possibilidade de aumento aí no preço do suíno lá na China. Agora, tem um aspecto de demanda interna, que já há alguns anos vem patinando, a gente sabe disso, por questões econômicas, enfim, o endividamento, mas alguns índices, algumas informações já começam a trazer uma perspectiva diferente para essa questão do consumo, Iberville. E quais são esses índices que você captou aí? Vamos lá, Alexandre. Essa semana a gente teve o índice de desocupação, né? Que veio no trimestre de fevereiro a abril, veio no melhor patamar desde o início de 2000, pro período, desde o início de 2015. Então, o início de 2015, nós tivemos aquela eleição em 2014, e aí em 2015 tudo apareceu, né? A situação econômica real foi aparecendo, a gente foi evoluindo, e aí misturou impeachment, depois veio toda a crise que o Brasil estava saindo dela quando veio a pandemia. Então, nós viemos de um cenário aí muito, muito difícil nos últimos anos, só que ele tem melhorado já há diversos trimestres. Então, esse seria um ponto. Nós temos um rendimento médio menor, mas mais gente empregada. E eu acredito que mais gente empregada seja uma referência no frigir dos ovos positiva, mesmo com um rendimento médio menor. Então, eu acho que é um número positivo indiscutivelmente. E outro fator aqui que eu trouxe é a Confederação Nacional do Comércio, ela mensalmente elabora um índice que é um indicador de intenção de consumo das famílias. E ele teve a maior alta mensal na comparação com abril, em maio, na comparação com abril, ele subiu 4,4%. Foi a maior alta mensal de um gráfico que eu fiz aqui na hora, eu nem sei até desde quando, mas pelo menos desde 2019 foi a maior alta mensal. Então é um ponto importante aqui. Na comparação com maio de 2021, o aumento desse indicador é de 17,7%. Então é uma alta bem forte na comparação anual, o que ajuda aí a colocar um pouquinho mais de otimismo pensando em consumo doméstico no segundo semestre. Aí nós temos eleições, as eleições influenciam, por um lado, acaba que gira um pouco mais de dinheiro na economia, e por outro lado também a gente tem a turbulência que essas eleições trazem, e as de 2022 devem ser especialmente animadas, do ponto de vista de quem... animadas e tensas simultaneamente, né? Mas isso faz o quê? Isso afugenta ou deixa receoso, pelo menos, o investidor estrangeiro. E o investidor estrangeiro provavelmente vai ver taxas de juros em elevação em outros países. Então, o Brasil já vem com essas taxas em elevação, e aí o dinheiro veio para cá nesse começo de ano. Agora, daqui em diante, nós temos observado, e a expectativa é que outros países muito relevantes do ponto de vista econômico, incluindo os Estados Unidos, subam suas taxas de juros. Consequentemente, isso diminui a relação risco-retorno benéfica para o lado de entrar capital no Brasil, consequentemente, menos dólares, pode influenciar um câmbio mais elevado. Então, a gente tem essa diferença de taxas de juros lá e aqui, talvez diminuindo
o que ajuda a sair um pouco de capital, e a associação disso a um cenário eleitoral que deixa o investidor receoso. Então, isso pode dar algum fôlego para o câmbio, consequentemente, exportações. Então, dólar fortalecido estimula a exportação brasileira. Isso. Então, do lado do mercado internacional, seria essa ponderação para venda para a China. A Austrália, o ano passado, vendeu muito menos, vendeu 30% menos do que em 2020 para a China. Estados Unidos está vendendo um pouco mais, mas Estados Unidos compra do Brasil. Então, o nosso cliente, é o que eu sempre comento, o nosso cliente vender para um concorrente nosso, nós vendermos para um concorrente nosso, ameniza um pouco o efeito de Estados Unidos vendendo mais para a China. Muito bom. Iberville, realmente informações importantes, relevantes e um cenário até otimista, diria aí, para um segundo semestre. Então, vamos prestar atenção, obviamente. O ano passado a gente vinha com essa mesma expectativa, daí veio aquela história da vaca louca, mudou tudo o cenário que a gente tinha favorável para o segundo semestre, mas de qualquer forma a gente tem que trabalhar com essas possibilidades, com esses cenários aí, que são muito promissores e inclusive para o produtor prestar atenção aí nas possibilidades que ele tem pela frente. Acho que foi muito legal essa nossa conversa, agradeço muito a disponibilidade que você teve de trazer esse tema aqui para a gente, de trazer essas contas aqui para a gente e, obviamente, você é nosso convidado aqui para voltar sempre e sempre trazer mais informações que ajudam aí o produtor a tomar decisão na hora de investir no rebanho dele, na hora de comercializar o gado dele, enfim, é sempre muito importante ter essas informações na cabeça. Muito obrigado, viu? Obrigado, Alexandre, é um prazer, estou à disposição. Grande Iberville, um abraço para você, meu amigo, até a próxima. Um abraço, até mais. Tá aí, Iberville Neto, HN Agro aqui com a gente no Notícias Agrícolas, portanto, trazendo todos os fundamentos possíveis aí, pelo menos aqueles que a gente consegue observar hoje, que a gente tem a possibilidade de analisar hoje, trazendo um cenário positivo aí para o segundo semestre. E a boa notícia é que muito possivelmente a gente já está aí virando a chavinha da pressão sobre os preços da arroba do boi. Vamos ver lá na B3 como estão os negócios nesse momento. Para junho, R$ 315,35, está em alta, 0,65%. Mercado tentando se ajustar aí, portanto. Julho, R$ 325,50, subindo 0,78%. Agosto, R$ 327,00, alta de 0,77%. Está faltando estímulo para o novembro, olha aí. Por enquanto, novembro parado ali nos R$ 329,10 é o preço da abertura do pregão. O indicador CPEA oscilou bastante, fechou com quase 2% de queda ontem a R$ 308,65. A gente vai ficando por aqui, agradeço muito a sua atenção e audiência. Notícias Agrícolas, 25 anos ao lado do produtor rural. Se inscreva em nossas mídias sociais. No Facebook, Notícias Agrícolas. No Instagram, @Notícias Agrícolas. E em nosso Twitter, @Norteagri. E para não perder nenhum vídeo, não se esqueça de nos acompanhar no YouTube e na Twitch, Notícias Agrícolas Oficial.